Ok, nós dizíamos então que Jesus nos dá uma cronologia em Mateus capítulo 24 e ele faz um alerta dizendo que nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, mas para nós não nos assustarmos porque não seria o fim. E ele então começa dizendo o fim, o período das dores se inicia com uma grande guerra mundial e concomitantemente grandes sinais no céu, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas. Muito bem, quando Jesus termina de dizer então que o início das dores, o princípio das dores se dá com essa grande guerra, aí então no versículo 9 ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muito bem. A palavra do Senhor aqui é muito clara. Jesus está no Monte das Oliveiras. E lá, em particular, 4 de seus discípulos procuram Jesus e faz as perguntas para ele. As 2 perguntas: quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim dos tempos? E Jesus está falando para eles. Eles quem? Igreja, discípulos. Ele não está falando para a nação judaica, ele não está falando para os judeus, ele não está com a multidão em volta dele. Aliás, um pouco antes, quando Jesus entra em Jerusalém e chora por Jerusalém, Jesus faz uma declaração e fala assim: vocês não me verão mais até o dia que vocês digam bendito que vem em nome do Senhor. Ele diz assim: porque vocês não reconheceram a minha visitação, a visitação do Senhor, então a casa de vocês ficará deserta. E quando Jesus declara então que vocês não me verão mais até que venha a dizer, até o dia que vocês venham dizer bendito que vem em nome do Senhor, veja bem, Jesus falou isso para eles, mas no dia seguinte Jesus estava lá em Jerusalém e acabou sendo preso, sendo morto por eles. Eles gritaram, crucifica, o crucifica, eles viram, mas Jesus não estava dizendo nessa questão visível. Jesus estava querendo dizer o seguinte: agora aqui eu encerro, eu paro com vocês, encerro minha conversa com vocês como nação, e agora abre-se o tempo da igreja, o tempo da graça, em que os gentios serão alcançados, em que eu formarei a minha igreja. Logo em seguida, sai dali e vai, ele está no templo, fala das pedras que não vão ficar ali pedra sobre pedra, ele sobe o monte e ele está em particular com os discípulos, com a igreja. Então ele diz assim: olha, então sereis atribulados e vos matarão. Ele não está falando, olha, então os judeus, então a nação judaica, então Israel será atribulado, então Israel será morto, então Israel será odiado de todas as nações por causa do meu nome. Não, ele não está falando isso, está falando para os seus discípulos, está falando para a igreja. Nós sabemos que os judeus hoje eles são odiados pelo mundo muçulmano. Eles são muito odiados pelos muçulmanos. Mas, vem aqui, eles não são odiados pelos muçulmanos por causa de Jesus. Não, não são. Não, eles, aliás, Israel nem crê que Jesus é o Messias deles, eles nem crê que Jesus é o Cristo. O ódio que os muçulmanos têm por Israel é uma questão muito lá de trás, por serem descendentes de Ismael, serem descendentes de Esaú. E Ismael era o primogênito de Abraão, mas Deus escolheu Isaac. Esaú era o primogênito de Isaac, mas Deus escolhe a linhagem de Jacó. Então,
Isso tudo trouxe um ódio muito grande dos muçulmanos, que são também filhos de Abraão, descendentes de Abraão, contra Israel. Então Israel não é odiado pelas nações, por todas as nações, por causa do nome de Jesus. Quem é odiado por causa do nome de Jesus hoje são os cristãos. Os muçulmanos estão decapitando muitos, milhares de cristãos. Nós sabemos disso. Por causa do quê? Por causa do nome de Jesus. E esse ódio vai se estender por todas as nações. E quem vai ser tribulado? A igreja. Agora, muitos dizem assim, depois nós vamos ver à frente, assim, mas Jesus está sendo específico ali na frente, no versículo 15, ele está falando de Israel, que o abominável da desolação vai estar no lugar santo. Lucas descreve dizendo assim, olha, quando virdes Jerusalém sitiado de exército. Sim, eu concordo. Acontece o seguinte, que a grande tribulação, ela vai envolver, a grande tribulação será contra a igreja e contra Israel. Os dois estarão sendo atribulados. Aqui Jesus é muito específico, está falando com os discípulos, estão falando assim, vocês serão atribulados, vocês serão mortos, vocês serão odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Também em Mateus 10, 22, se você pegar lá Mateus 10, 22, em Mateus 10 Jesus está dando as advertências, as orientações para os discípulos que iriam sair para falar de Jesus, para anunciar Jesus. E ele então vai dando orientações, advertências, mas ele vai depois, continua falando de coisas que aqueles discípulos não iriam padecer. Eles não passariam por aquilo, mas a igreja passaria. Jesus está falando para a igreja. E ele está falando para a igreja das coisas que iriam acontecer, que seriam levados perante reis, seriam presos, e vai assim. E Jesus segue, Jesus diz assim, lá no fim, no capítulo 10, versículo 22, ele diz assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Veja bem, Jesus não está falando que seria Israel, Jesus está falando a igreja, os discípulos seriam odiados, serão odiados de todos por causa do nome dele. É a mesma frase que Jesus coloca ali em Mateus 24, versículo 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, essa palavra, ela é para a igreja. Jesus está lá e fala assim, vede que ninguém vos engane. Quem? Vocês, a igreja. Quem é que pode ser enganada? A igreja. No versículo 5 ele falou, virão muitos dizendo em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a quem? A igreja. É da igreja que Jesus está falando. Não é de Israel, né? Também tem Jesus logo em seguida, aí mesmo Mateus 24, do versículo 10 a 14, olha o que Jesus diz, presta atenção. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vejam vocês, Jesus está dizendo de um tempo, e é o tempo que nós estamos vivendo, porque aqui Jesus volta um pouco no tempo. Ele fala, olha, cuidado, vocês não sejam enganados,
Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E aí ele diz assim, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A quem Jesus confiou a pregação do evangelho? A igreja. Muitos falam assim, as duas testemunhas vão estar pregando o evangelho nesse tempo. Onde está escrito isso? A palavra não menciona isso. A palavra não fala em nenhum momento que eles vão pregar a palavra de Deus. Fala de testemunharem. Fala de lançarem muitas pragas sobre a terra. Mas outros falam assim, mas são os 144 mil que serão selados dos judeus, esses daí eles vão estar pregando. Gente, o evangelho foi confiado à igreja. A igreja. É a igreja que prega o evangelho. Até os anjos querem, anelam pregar o evangelho, mas é a igreja que Jesus confia. Então nós vemos aí que a igreja vai ser atribulada, a igreja vai ser perseguida. Por quem? Pelo anticristo, que vai se levantar na metade da semana. Essa semana de 7 anos, ela é basicamente dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. No primeiro período, Jesus dá o nome de princípio das dores. É quando tem essa grande guerra mundial, é quando o anticristo está fazendo alianças com muitos para ele poder se levantar. E o período de manifestação do anticristo são 3 anos e meio apenas, não são 7 anos. O período de grande tribulação são 3 anos e meio, não são 7 anos. Isso nós vamos falar mais à frente, especificamente, a respeito desse assunto da grande tribulação. Aliás, eu vou depois estar abordando esse tema, mostrando que os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles fazem uma confusão, achando que a igreja não vai estar mais aqui, porque fazem uma confusão entre grande tribulação e ira do Cordeiro. Como se fosse uma coisa só, e não é. São coisas diferentes. Nós vamos ver mais à frente, que a grande tribulação é a perseguição que o anticristo e seus aliados e seu grande exército vai fazer contra a igreja e contra Israel. Então esse período de grande tribulação. A ira, nós vamos ver, a ira é promovida pelo Cordeiro. Contra quem? Contra todas as nações que não o aceitaram. Então, depois nós falaremos com mais calma sobre isso. A igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja não passará pela ira do Cordeiro. Mas mais à frente nós vamos comentar sobre isso, nós vamos pegar textos bíblicos, nós vamos ver a base que o Senhor nos dá e vai deixar muito claro isso daí. A igreja passa pela grande tribulação, mas não vai passar pela ira do Cordeiro. Agora, essa grande tribulação, ela vai durar 3 anos e meio. Nós vamos abordar esse tema depois em apartado. Tá? Eu quero aqui seguir essa cronologia que Jesus está nos dando em Mateus 24. Ele começa dizendo assim, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, não os assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Muito bem, então começa a semana com isso daí. Na metade da semana, levanta-se o anticristo na terra. E o que ele vai fazer? Ele vai perseguir a igreja e os judeus. Ele vai lançar, é um período de grande tribulação, que vai atingir
aos cristãos, à igreja e aos judeus. Então, nós acabamos de ver que a igreja, ela vai ser perseguida, odiada por muitos e muitos morrerão, né? Isso também está registrado em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 7, mas mais à frente nós veremos isso daí, tá? Então Jesus está seguindo aqui uma cronologia. Então ele diz assim, ó, esse é o princípio das dores. Começam as dores quando? Quando tem nação contra nação, reino contra reino. E depois? Então sereis atribulados. Ele dá uma sequência. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí Jesus, no versículo 15, ele vai falar então da grande tribulação contra Israel, da tomada de Jerusalém, tá? E aí nós vamos ver isso no próximo vídeo, ok?